Então, eu vou falar agora do módulo aqui, ó, Compliance e Ética. Cai 2 questões para dirigente, 2 para comitê. Então, nós vamos ver como que funciona essa questão aí, o que é pedido, né? O que é isso daí. E depois a gente fala o outro módulo lá que é um pouco mais longo, tá? A compliance e ética a gente tem que tomar sempre cuidado, porque são questões, como é muito fácil, o pessoal acha que é fácil também, geralmente as certificadoras mandam ver, perguntam coisas mais difíceis, tá? Então, então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. A própria Totum lá, quando ela faz a certificação dela de governança, ela pergunta muito sobre ética, né? Ética é uma coisa que tem que estar sempre na governança e tal. Então, eu sei que vai cair para vocês com força. Então, a primeira coisa que eles falam para a gente é sobre a diferença de risco de imagem e risco legal, tá? A diferença é a seguinte: o risco de imagem, sabe quando você tem um banco e ele está com uma situação desfavorável, acho que vai quebrar, ou o banco ele foi pego lavando dinheiro, né, de alguns clientes, ou o banco passa... o próprio nome já fala, risco de imagem, né? Também é chamado de risco reputacional. Olha lá, risco de reputação. Isso é ruim para o banco, porque ele vive da imagem dele, né? Então, se a gente não tem confiança nele, entendeu? Então, ó, possibilidade de perdas decorrentes da instituição ter seu nome desgastado junto ao mercado, às autoridades. Nome desgastado, em razão de publicidade negativa, a palavra-chave. Verdadeiro ou não, sabe? Sabe que agora tem esse negócio, cara, de destratar pessoas, bater, fazer qualquer tipo de negócio disso. Então, aí o problema, o que acontece? Você trabalha com uma... Olha lá, ó, o risco de imagem também tem a ver... O problema é que às vezes a gente não compra título público, título direto de banco, né? Mas a gente pode comprar agora CDB e tal, né? Mas quem compra esse título e às vezes quer revender esse título no mercado para fazer resgate, para fazer dinheiro, ele pode correr o risco, porque ele vai tentar vender um título que o dono do título, o emissor do título está queimado. Então ele abaixa o valor de mercado do título. Eu não vou comprar esse título desse cara não, esse cara aí financia não sei o quê, esse banco aí tá louco. Então, o banco trabalha muito com imagem, né? Pode ver as propagandas dos bancos, é como se o banco quisesse ver a gente bem, né? Sempre propaganda, seja feliz com o Itaú, o Bradesco, é isso, coisa bobeira na frente deles que você, né? Mas você leva juros até onde não dá. Então, o risco de imagem tem a ver com isso, com reputação. Tem uma questão que cai bastante, isso eu percebi na Totum, tá? Eu vi que eu tenho provas mas é de compliance, não tem nada a ver com a nossa certificação. Mas dentro do compliance cai ética e cai risco de imagem. Então o risco de imagem estava assim. Por que o risco de imagem é danoso para a instituição financeira? Por isso que eu coloquei essa segunda frase aqui, ó. Para os bancos, particularmente, o risco de reputação. Estou falando uma outra forma do risco de imagem, né? Porque ela usa risco de reputação, pode ser que ela use na prova também. É muito danoso, uma vez que a natureza de seus negócios requer a manutenção de confiança, ó, de depositantes, de credores do mercado geral. E o que é o risco de imagem? É possibilidade de perdas decorrentes da instituição ter seu nome desgastado junto ao mercado ou às autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não. Então, ela pode perder, quando fala assim, perdas decorrentes, ela pode perder cliente, né? O que mais acontece é isso, perder cliente, falar, não vou investir nesse negócio aí não, tal. Esse é o risco de imagem bem fácil, né? Quando cai, risco de imagem, risco de reputação. Tem outro risco que ele não é tão óbvio assim, chama risco de legal. Esse risco legal, quando a gente ouve, a gente fala assim, risco legal. Deve ter, toda vez que tiver legal, tem alguma coisa a ver com direito, tá? Com legalidade, certo? Os RPPS, eles têm que tomar muito cuidado com o risco legal, que é você fazer alguma coisa e não sabia, não leu direito o contrato, entendeu?
a legislação, né? Você tem a legislação vigente, você não seguiu a legislação vigente. Então, o risco legal engloba todas as ameaças às quais a empresa está vulnerável, em decorrência do mau cumprimento da legislação vigente. Então, pode escrever uma outra coisa, desenquadramento de legislação, o comitê de investimento tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aonde que nós podemos investir, tá enquadrado com a política de investimento, está enquadrado com a Lei 4963. A gente aqui está falando que a gente vai investir 40% em ações. A gente pode investir 40%, aí você vai ver lá na lei, não é 40%, é 30%, Marcos. Ixi, então a gente não pode investir 40% em ações, né? Se a gente investir, vocês estão desenquadrados. Então é mau cumprimento da legislação vigente, certo? Outra coisa que acontece muito em RPPS, não só, viu, cooperativa de crédito, para acontecer isso é demais. Interpretação errônea da lei. Lê uma coisa, interpreta outra. Eu mesmo, às vezes, eu tenho que ler, eu ligo para advogado, um amigo meu, e falo, olha esse parágrafo aqui, cara, eu estou entendendo que é isso, isso, isso. É isso mesmo? Ou senão, às vezes, eu nem falo. Dá para você me ajudar? Dá uma lida aí. O que esse parágrafo está falando? O cara fala para mim, eu falo, ixi, estava entendendo outra coisa. Então, sempre lê 2, 3 pessoas, pega um comitê, tem uma lei lá, um dispositivo legal, dá uma lida, não só você, porque lei é muito aquele negócio que eu já falei, né? Interpretação de lei é dose. Então, ó, interpretação errônea de dispositivos legais, acompanhamento desorganizado das obrigações e transações fraudulentas são algumas das possíveis causas de prejuízos financeiros decorrentes do risco legal. Você percebeu que o risco legal tem assim, você não seguir direito à lei, você interpretar, você até seguir, mas de uma forma errada. Que nem uma frase que eu li hoje, né? Não adianta você treinar 8.000 vezes, que nem o Michael Jordan lá, treinar 8.000 vezes arremesso por semana, sendo que você tem a técnica errada. Então você vai treinar, vai ficar muito bom em arremessar errado, né? Então tem muito essa questão da gente, né? O cara vai, né? Pô, tenta ver certinho, vai pro jurídico. Pô, o seu jurídico tá aí do RPPS ou da prefeitura, dá para você dar uma lida nisso daqui? Dá para você dar a sua interpretação sobre essa lei? Não põe o seu só na reta, não. Fala assim, não, a gente interpretou dessa forma. Pega um parecer jurídico, deu um pouquinho de, né? Deu confusão na lei, fala, pô, peraí, jurídico, vem cá, o que você acha disso? Manda para mim um e-mail, o que você acha? Ah, achei isso daqui. Ah, em cima disso a gente vai ver. Entendeu? Muita coisa. Tem coisa que você pega e você fala, mas não era assim não, hein? Cara, não é assim, tá? Aí ele lê lá a lei e fala, olha só o que tá falando nessa lei, né? Então, cuidado. Considerando a gravidade dessas falhas, assim como a extensão das perdas, o gerenciamento desse risco se torna essencial para que qualquer empresa ou investimento seja bem sucedida. No Progestão que nós vimos ontem, existe todo um capítulo só para o risco legal. Como que o Instituto de Previdência gerencia esse risco? Se ele tem um arquivo com todas as leis, se ele tem pessoas que estão em busca das atualizações, né, da lei. A lei revoga, a lei revogou, a lei fez isso, fez aquilo. Então, poxa, você está perto ali, você está tranquilo, você está vendo o que está acontecendo? Tem alguém do Instituto? Se você pegar o Progestão nível 3, tem que ter uma área lá no controles internos de atualização de risco legal. Pegar as novas, né? Olha só, Instituto de Previdência. Tem regra para concessão de benefício, tem regra para investimento, tem regra para calculatorial, tem regra para taxa de administração, tem regra para tudo. Agora, 2021, sai um tanto de regra nova. Da taxa de administração, disso, daquilo. Pô, será que no seu instituto tem alguém ou você só, na hora que é notificado que, opa, é mesmo, mudou essa lei. Então, só fique esperto com isso, tá? Risco legal, coloca um detalhe aqui, ó, escreve aqui, ó, desenquadramento de leis, não seguir a lei, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Bom, esse é o risco de imagem.
Outra coisa importante em controles, compliance e ética, o que é compliance, né? Compliance aqui, ó, que fala lá no ONU. Compliance é uma das vertentes, se a gente for pegar assim, governança corporativa, a governança corporativa ela tem um tripé, qual que é? É controles internos, o compliance e a governança. O que é o compliance? É você criar, o controles internos é você ter o controle das coisas que acontecem na sua empresa. Controles, né? O compliance é você fazer isso ser seguido. Porque senão fica só um lá. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, mas não existe uma estrutura para fazer com que a lei seja usada, que seja conhecida. Compliance é isso, porque não adianta eu chegar no Instituto de Previdência aí de vocês e falar assim, mas o pessoal sabe dessa regra? Todo mundo está sabendo? Desse tipo de regra aí que afeta todo mundo? Ah, não sei, deveria saber. E filho, esse negócio de deveria saber não rola. Por isso que existe esse compliance, que é você fazer com que as regras sejam conhecidas. A difusão disso, né? Isso que é legal, tomar cuidado. Quando você for fazer alguma coisa, fique esperto com a lei que fala do seu departamento, você tem que seguir algumas diretrizes, né? Será que essas diretrizes ainda estão valendo? Você viu se teve alguma atualização? Pega a lei lá, bate essa lei lá e vê, porque quando você bate a lei lá né, no Banco Central, por exemplo, né, ou mesmo da Secretaria da Previdência, tá lá, revogada pela lei tal. Você fala, opa, já, que nem, tem muito cara ainda que tá na 3922, fala, filho, a 3922 foi revogada ano passado, agora é a 4963. Ela revogou a 3922. Tudo bem que 90% da 3922 tá na 4963, beleza, tá, mas a que vale agora é essa outra, entendeu? Então fique esperto com isso daí. Bom, essa história aqui também é importante para vocês, ó. Barreira de informação. O que é isso? O Banco Central, ele fala assim para os bancos. Banco, se você for pegar dinheiro, até nós vimos isso em finanças, vimos isso em fundos, que chama barreira de informação, que chama segregação de atividades, né? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: o banco, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eles têm que criar uma diretoria só para cuidar da parte de investimentos, de fundos de investimentos. Não pode ser tudo no mesmo bolo. Como assim mesmo bolo, Marcos? Tem dinheiro diferente? Tem. O Bradesco, por exemplo, o Itaú, o Santander, eles captam dinheiro porque tem esse dinheiro que capta para banco, que é o para ele emprestar. O banco vai tirar o dinheiro da nossa mão e vai emprestar. Vai emprestar para alguém. Então, por exemplo, tem lá você pega dinheiro põe dinheiro na poupança, no CDB, no LCI, no LCA. O banco pega esse dinheiro e empresta e te paga uns juros. Fala, vou te pagar uns juros, me comprometo a te devolver esse dinheiro, mas está emprestado. Esse é um dinheiro que está no balanço do banco. Se você for ver o balanço do banco, está lá o dinheiro lá, está em ativo, está a grana que está lá. Certo? O dinheiro de instituto de investimento, quando você pega o dinheiro e dá para o banco, mas você fala assim, eu quero que você invista esse dinheiro no fundo de investimento tal, o banco não pode pegar esse dinheiro e emprestar. Ele tem que pegar o seu dinheiro e investir em alguma coisa que você falou. Tipo assim, o fundo está escrito Fundo IMAB. É para você aplicar num fundo de investimento que aplica em título público federal. Certo? Então é isso que você quer. Você não quer que o banco pegue o seu dinheiro e empresta para o fulano, para o Beltrano, para o Ciclano, para o Marcos. Não. Isso chama segregação de atividades na gestão. É uma resolução do Banco Central de 97 que fala sobre isso. Olha o que ele fala. Artigo 1. Estabelecer a obrigatoriedade. É aqui que a Totum vai trabalhar com você. Ela vai falar que é facultativo. De as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central promoverem a segregação da administração de recursos de terceiros.
Um adendo aqui, ó. O que é recursos de terceiros? É fundo de investimento. É todo recurso que o banco pega para investir em algum lugar. Entendeu? Então, fundo de investimento, pode escrever aí embaixo de recursos de terceiros, né? Coloca aí, ó. Toda vez que você ouvir esse termo, fundo de investimento, é a questão de recursos de terceiros. Então, muitas vezes o Banco Central, a Ambima, a Totum, às vezes não fala fundo de investimento. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Ela fala administração de recursos de terceiros. Então, tem que ser opa, eu estou com soluço. Das demais atividades da instituição. Ok? Então, ó, é obrigatório. Como que ele faz isso? Ó, a segregação de atividades referida neste artigo pode ser promovida mediante a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros. Então, tem duas formas. Se eu entrar no site, nós entramos isso, né? Quando eu estava falando sobre fundos de investimentos, nós entramos lá no site, lembra lá? Entramos no site da Caixa. Aí lembra que eu falei para vocês, ó, gente, aqui fundo de investimento tem o gestor, tem o custodiante, tem o administrador. O gestor tem que ser separado. Por exemplo, se você entrar na Caixa lá, se você for no site da Caixa, a Caixa ela está como administradora e o gestor é Caixa Gestão de Investimentos. Caixa Viter, na verdade. Viter é Vice-Diretoria de Ativos de Terceiros. Então, o Bradesco tem o Bradesco Banco, que é o administrador do banco, e tem um departamento, né, que chama BRAM. Agora chama BEM. Antigamente chamava BRAM, Bradesco Asset Management. Asset é de ativo, management é gerenciamento de ativos. Ao invés de falar em português, né? Então fala em inglês. É o asset. Mas eles tinham um asset, né? Santander tem outro que chama Santander Advisor, né? Agora chama Santander Gestão de Recursos. O Bradesco agora é Bradesco investimentos financeiros, negócio assim, mas tem que ser separado, tá? Então escreva, esse daqui com certeza vai cair para vocês. Por que isso daqui cai? Pelo seguinte, se você estiver num banco, o banco quebrar, o dinheiro, ele não vai junto com o banco. Porque o que o banco fez? O banco pegou o seu dinheiro e comprou título público federal. Então não está com ele, o banco só foi um intermediário. O banco fez o cara crachá, pegou seu dinheiro, comprou título público. Se o governo quebrar, aí você está na roça. Porque o ativo, né, onde que investiu, quebrou. Mas, se o administrador quebrar, o fundo não quebra junto. Por quê? Porque existe, conforme a resolução de 97 a 2451, fala sobre essa questão. Beleza? Então, ó, o que é a segregação da atividade? O dinheiro que o banco pega do fundo de investimento não pode misturar com o dinheiro que o banco pega de CDB, de título, de coisas que ele emite para levantar dinheiro no mercado. Não pode. Como que o banco pode fazer? Uma das formas dele fazer ou é criar uma diretoria dentro do próprio banco ou contratar uma empresa especializada. Certo? Bancos não gostam muito de contratar essas empresas especializadas não, viu? Geralmente os bancos têm a própria gestora lá dentro deles. O Citibank tinha. O Citibank ele era administrador de fundo, aí ele contratava lá a Spinelli Corretora, a Ágora, a XP, que era pequenininha na época, fazia isso daí, tá? Então essa que é a tal da segregação da atividade na gestão, tá? Ó, tomar cuidado com isso daqui. Segregação da atividade da gestão. O que é? O principal é isso daqui, ó. Estabelecer a obrigatoriedade da segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da instituição. Isso também é para evitar conflito de interesses. É da mesma forma, lembra que eu falei para vocês que a área de gestão, a área de comitê de investimento tem que ser blindada?
tem que ficar na dela, não pode ficar transitando, não pode ter com outros caminhos, porque essa área aí de atividade de gestão, ela é muito, como que se fala, visada. Quer ver bem, gente? Imagina um cara como um gestor do Bradesco. Vamos falar gestor do Banco do Brasil. A BBDTVM, né, que é a gestora do Banco do Brasil. Cara, eles movimentam coisa de, tipo assim, 1 trilhão, 2 trilhões, eu nem sei como tá a carteira, tem que ver lá, 2 trilhões de reais, assim, de investimentos. Então você acha que às vezes não tem uns caras lá que chega para eles e fala, ô gestor, cara, investe, eu vou lançar debênture da minha empresa, eu vou lançar 20 milhões em debênture da minha empresa. Vem, compra para mim aí essas debêntures, você que manda, você que tem a chave aí do cofre, manda aí, ó, compra para mim a debênture minha, que você vai comprar 20 milhões, eu te dou 1 milhão. Te dou 600, 500 mil, só de você fazer isso. E tá boa, a debênture é boa, tal, fica tranquilo. Aí o cara pensa, se é boa, por que o cara tá me pagando? Né? Então ele está sendo assediado. Esse assédio que eu vejo que tem em comitê de investimento e que é causa de muitos problemas. Essa é a questão, entendeu? Então, fique esperto com isso daí. Tentem blindar. Eu sei que às vezes o brasileiro é cheio de, vamos dizer assim, né, formas de driblar o negócio. Eles começam a falar assim, os bancos. Ah, não estou falando de vocês não, estou falando dos bancos, tá? Eles chegam e falam assim, ah, não, a gente vai dar uma palestra. É bom que o comitê fica mais informado sobre a realidade do mercado. Eu nunca fui nunca fui em uma palestra dessas que o banco não fique tentando vender toda hora o fundo de investimento dele. É raro palestra que o cara vai, fala sobre a economia e vai embora. Ele fala sobre a economia e sempre tem que dar uma pincelada no fundo de investimento dele. Ah, então, isso daqui, a economia vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós estamos pensando que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso é importante. Inclusive, nós temos um fundo de investimento que é exatamente para essa estratégia do Banco do Brasil aqui, ou sei lá, da Caixa Caratá, entendeu? Então, e aí eles vão, o que? Vão entrando na cabeça de vocês, né? E vocês estão ali decidindo. Vocês estão ali, ó, Banco do Brasil, né? Tal. Mas não poderia ser tão assim. A gente tem que pensar de uma forma fria. Porque fundo, de uma forma geral, é tudo igual. Tem que ver qual que cobra menos taxa, qual que tem uma gestão mais acertada. Mas o fundo em si é pegar o seu dinheiro e aplicar em título público. Pegar o seu dinheiro e aplicar em ações. Entendeu? Então toma cuidado. Essa segregação de atividades é muito pedida. Que nem teve até uma pessoa que me mandou um e-mail, falou assim, Marcos, eu sou do comitê de investimento, eu sou do presidente do instituto e sou do comitê de investimentos. Eu vou ter que tirar 2 certificações? Vai ter que tirar. Vai ter que tirar a do comitê e a de dirigente. Ah, eu sou do conselho fiscal e do comitê. Tem que tirar 2. Até uma hora que eles vão proibir isso. Vão falar assim, ué, mas você é de conselho. O conselho fiscal, ele também fiscaliza as contas do instituto e também as contas ali dos investimentos. E aí isso daí você vai estar lá dentro também, se não é um conflito? Então vai ter uma hora que eles vão proibir. Quem é do conselho é do conselho, quem é do comitê é do comitê, quem é do, entendeu? Cada um no seu quadrado. Então, só toma cuidado com isso, tá? Essa segregação de atividades. Banco já é assim. O cara, por exemplo, do controles internos tem que ser só do controles. O cara que mexe com investimentos, ele não pode também ser do comitê de análise de não sei do que lá. Não, tem que ser só de uma. Senão há conflito, entendeu? Aliás, escrevam aí, isso é importante, tá, para a prova. É para evitar o conflito de interesse. A segregação de atividades. Interesse do banco ser contra o interesse seu. Então. E segregação de atividades na gestão, ó. Coloca aqui, por gentileza. Coloca aqui, ó. Evitar o conflito de interesses. Evitar o conflito de interesses. Evitar o conflito de interesses. Coisa que a Toton pode perguntar, porque ela pergunta muito isso em governança, tá? Bom,
Aqui tem um negócio. Ah, aqui fala sobre exatamente isso que eu estava falando, sobre do seguinte, quer ver, ó? Para efeito do disposto no artigo 1º, que é essa questão de você pegar a administração de recursos de terceiros e dividida da instituição, as instituições ali referidas devem designar membro da diretoria, ou se for o caso, sócio-gerente, tecnicamente qualificado, para responder civil, criminal e administrativamente pela gestão e supervisão dos recursos de terceiros, bem como pela prestação de informações a eles relativas. Então, tem que criar um diretor, um membro da diretoria ou sócio-gerente tecnicamente qualificado. E olha o que é, para quê? Para responder civil, criminal e administrativamente pela gestão e supervisão dos recursos de terceiros. Marcos, o que eu esqueci mesmo? O que é? Recursos de terceiros, fundo de investimento, administração de fundos, de FI ou de FIC, bem como pela prestação de informações a eles relativas. Então tem que ter um diretor, certo? E outra coisa, esse diretor, ele não pode ter vínculo com nada. No caso de vocês de instituto, é o dirigente, né, que responde dessa forma. Por isso que até me foi feita a pergunta ontem, né? Ah, mas o Tribunal de Contas, ele vai até o comitê, vai até o conselho? Como o comitê e conselho são conselhos, são comitês, geralmente, se ele se viu que está dando muito problema, não dá para penalizar o comitê, tem que penalizar a pessoa. Por isso que entra a Polícia Federal na jogada. Entendeu? Então, ó, dos recursos de terceiros, o que está falando aqui? Artigo 2º, a instituição tem que designar alguém que seja habilitado tecnicamente pelo negócio e para responder civil e criminal pela gestão de recursos de terceiros. E olha o que ele fala, o negócio que eu sempre falei, né? Ó, a designação de membro da diretoria ou sócio-gerente para responder pela gestão de recursos de terceiros deve recair sobre pessoa que não possua qualquer vínculo com as demais atividades da instituição. Ah, Marcos, isso é importante para mim. Começa a repensar o seu instituto, até que ponto que poxa, esse Marcos aí, ele é do conselho administrativo, ele é do comitê de investimento e ele é presidente, hein? Quer dizer, se ele fizer alguma coisa errado, ele pode encobrir lá como conselheiro fiscal, pode falar assim, não, isso não, pode ir lá tentar insinuar alguma coisa, né? E ele pode ir no comitê e também insinuar alguma coisa, se ele tiver mal, porque quem vai pegar desandada ali são um comitê deliberativo ou fiscal, né? Aí imagina se eu sou dos dois. Eu que supervisiono, ou sou de um dos dois. Eu supervisiono os meus próprios atos. Mas não é só você, Marcos, tem mais 3. Tem mais 2. Na boa, hein, gente? Às vezes os outros 2 lá estão só como figurante. Muitas vezes você vê assim, você fala, se o superintendente falar que aquele roxo ali é verde, vai ser verde. Entendeu? Ah, mas tem 5. O cara tá lá insinuando, o cara tá lá, né? Eu tô lá dentro, tô tentando, como que fala? Tô tentando direcionar vocês, entendeu? Posso tentar direcionar se eu tiver com má intenção. Então olha isso daí. E por isso que aqui o Banco Central já fala, ó. A designação de membro ou sócio gerente para responder essa questão deve recair sobre pessoa que não possua qualquer vínculo com as demais atividades da instituição. Beleza? Isso é a segregação de atividades. E para que é isso? Até tinha me esquecido desse slide aqui. Para conflito de interesse. Para evitar conflito de interesse. Às vezes eu tenho interesse... Porque às vezes o cara lá, gestor, tem um interesse. O conselho fiscal tem outro. Aí eu falo, ixi, vai bater de frente. Entendeu? Qual que é o interesse que tem que ser o maior? Da solidez atuarial, do equilíbrio atuarial do Instituto. O equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. O que nós estamos fazendo aí? Será que está dando isso certo? Então, ó, configura-se conflito de interesse
E, aliás, o conflito de interesse falado na Totum e falado do Banco Central quando por conta de um interesse próprio, um funcionário, por exemplo, pode ser influenciado a agir contra os princípios da empresa, ou contra os princípios administrativos, os princípios éticos, né, da administração pública, tomando uma decisão inapropriada ou deixando de cumprir algumas das suas responsabilidades profissionais. Né? Ah, não vou ver isso não, ó, cumprir responsabilidade profissional. Né? Que nem aquele caso que teve lá, que foram falar pro Bolsonaro. Ah, eu nem vou falar do Bolsonaro, mas para mim nem fede nem cheira, Bolsonaro e Lula tá na mesma. Tô falando o seguinte, falaram lá para ele, falou assim, isso daí eu também vou checar cada coisa que aconteceu. O pessoal falou, poxa, mas tem uma lei de funcionalismo público que se você vê alguma coisa errada, você deve falar, né? Você não pode, por quê? É conflito de interesse, às vezes é uma coisa que não nesse caso, mas às vezes é uma coisa que eu tô ganhando, eu falo, não, eu nem vou notificar isso, porque se passar batida vou ganhar tanto, deixa quieto, entendeu? Então, é quando alguém, o nome já fala isso, né, conflito de interesse, é quando por interesse próprio, você joga contra os princípios da empresa ou da legislação. Então, traduz assim, ó, esse daí cai bastante assim, conflito de interesse, por princípio, por interesse próprio, uma pessoa ela deixa de seguir a legislação, já vai para um risco legal, tá vendo? Deixa de seguir a legislação, deixa de cumprir algumas de suas responsabilidades, ó. Ok? São situações onde o julgamento ou atitude da pessoa esteja talvez distorcida em favor de outros interesses, em detrimento dos da organização. Então isso também é bem fácil quando cai, né? Você bate o olho e fala, o que é conflito de interesse? Uma coisa que uma coisa vincula a outra é a questão de conflito de o conflito, a segregação de atividades para combater o conflito de interesses. Então pode escrever aqui, ó, uma coisa que é isso que geralmente as certificadoras fazem. Uma forma de combater o conflito de interesses é a segregação de atividades. Como combater o conflito de interesses? Segregação de atividades. Barreira de informação, como é falado no mercado. A informação não pode ir para outro lugar. Certo? Então, toma cuidado com isso daí também. Olha lá, quando por conta de interesse, funcionário, por exemplo, falei sobre isso. Beleza? Facinho também, né? Conflito de interesse também, bem facinho quando cai. Vocês viram aí? De boa. Vamos ver uma outra coisa, que essa questão aqui, o pessoal tem falado que uma questão disso vai cair para vocês, tá? Que é o seguinte, que é o último... Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Aqui. Conflito de interesses, tá? É o seguinte, tá vendo aqui, ó, a resolução número 21 da Comissão de Valores Mobiliários. Fala sobre o quê? Princípios gerais de ética aplicada para profissionais da gestão de investimentos. Então nós vamos ver por como que um profissional que dá gestão de investimentos, ele tem que seguir de ética, certo? Então olha só, gente, puxa, o cara é só, o bom da ética em alguns, no caso, ainda mais nesse caso dessa certificação aí, ela é mais no sentido de você, se você ficar esperto com as questões, não tem como você confundir, entendeu? Então, essa questão, por exemplo, a comissão de valor, princípios gerais de ética aplicada para profissionais da gestão de investimentos. Imagina o seguinte, o cara pega o nosso dinheiro para investir, tá? Ele vai pegar o nosso dinheiro para investir. O que ele não pode fazer? Né? Não vai poder roubar, não vai poder mentir para a gente, não vai poder falar que vai fazer uma coisa e faz outra. Então, essas questões aí que nós vamos ver, certo? Então, olha só, deixa eu fechar aqui, ó. Ó, exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência, grifa aqui, ó. Boa fé, transparência, diligência, lealdade. Quando tiver a palavra temeridade,
Outra coisa, vocês vão perceber, já vou dar o spoiler aqui, né, ó, que são 9, já vou, toda vez que tiver, Marcos, traduz, coisa impossível, traduz isso para mim em uma frase. Quando tiver alguma coisa assim, o administrador de carteira tem que procurar o maior lucro possível. Está errado. Tem que procurar os melhores negócios possíveis. Está errado. O cara cai que nem um patinho nisso, né? E acredito, como esse daqui é longo assim, né? 3, 4 slides, a Totum pode cair em cima disso com vocês, tá? Desempenhar suas atribuições buscando a melhor rentabilidade possível para os seus clientes. Por mais que a frase seja agradável, você fala assim, é sério, né? Ele tem que buscar a melhor rentabilidade. Vocês vão ver que não é essa história. A história é procurar o melhor, fazer o melhor possível com o dinheiro, né? Quer ver? Isso tem que tomar cuidado, porque eu acho que das duas questões que falaram da prova que vai cair, tudo bem, pode cair aquele negócio de o que é risco legal, o que é risco de imagem, né? Pode cair uma questão daquela. Mas o que os alunos estão falando muito é que está concentrando na ética mesmo, assim, o que um administrador não pode fazer. E é bem simples, né, gente? Quer ver, ó? Vamos ver. Claro que eu vou pontuar aqui as armadilhas do negócio, né? Então, olha só. O administrador, aqui é a resolução número 21 da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é quem cuida de investimento, quem cuida de gestão de investimentos, certo? Então, exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes. Desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes. Aqui o objetivo não é assim render mais, o objetivo de investimento, quando a gente fala é assim, o meu objetivo é deixar o dinheiro por mais tempo, o meu objetivo eu estou guardando para comprar uma casa daqui a 10 anos, eu estou comprando para viajar daqui a 5 anos, esses são os objetivos. Não existe objetivo assim, claro, né, a gente fala, mas para investimentos, não, eu quero que dê o maior rendimento possível aí. Filho, se eu soubesse o maior rendimento possível, eu não estaria aqui, né? Eu já estaria numa ilha, estava já milionário. Então, é atender os objetivos de investimento, evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus cotistas, com seus clientes. O que é a relação fiduciária? A relação de confiança. Fiduciária, aqui quando tiver essa palavra, é confiança. Ok? Agora eu vou escrever tudo. Confiança. Então, confiança fiduciária. Cumprir fielmente o regulamento do fundo. Isso é importante, ó. Tem uma questão que cai na Ambima que é assim. Cumprir o regulamento do fundo, porém, se ver alternativas de investimentos interessantes, você pode investir porque o benefício da rentabilidade para o fundo é maior do que o cumprimento fiel do regulamento. Cara, não existe isso. Você tem que cumprir o regulamento. Não pode pular 1 centímetro. Se o regulamento fala para fazer tal coisa, é isso que tem que fazer. A CVM pune. Aqui está falando de ética, né? Você leva a punição feia da CVM quando o fundo de investimento fala uma coisa e faz outra. Tá? Então, ó, cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente. Contrato este que deve conter as características dos serviços a serem prestados. Mas o que eu quero pensar por vocês é isso daqui, ó. Cumprir fielmente o regulamento do fundo. Mas, sabe por quê? Gente, seja reto no negócio, tá? Porque o que eu falo de ser reto? Tem que cumprir o regulamento. Porque a Totum, a Ambima, a APMEC, eles trabalham exatamente no contrário. Eles vão falar assim, você tem que cumprir o regulamento, porém, se você vê uma alternativa... Não. Se o cara está indo para um viés que vai falar que não é para cumprir o regulamento, não é isso. Tá bom? Então, cumprir o regulamento. Puxa, aqui sem querer eu repeti, né? Foi mal, isso daqui é a repetição do outro. Vou até anotar aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa do terceiro aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, slide 204.
né? Manter atualizada e perfeita ordem manter atualizada em perfeita ordem e à disposição do cliente, na forma e prazo estabelecidos em suas regras internas e na regulação, toda a documentação relativa às operações com valores imobiliários integrantes das carteiras administradas nas quais o cliente seja investidor. O que é isso? Muitos institutos de investimentos, muitos institutos de previdência falam assim, eu queria saber no que esse fundo investe. Eu não sei. Só que o fundo, se você bater o pé lá, ele tem que dar à disposição. É claro que ele fala aqui, né, ó, na forma e prazos estabelecidos em suas regras internas e na regulação. O que a regulação fala? Que não dá para você saber exatamente o quanto que um fundo vende. Se você chegar agora e falar assim, eu queria saber exatamente aquele dinheiro que eu coloquei no fundo Aliança da Caixa, eu queria saber exatamente aonde que ela está cada dinheiro desse. A CVM, ela deixa um delay, né, que fala um atraso de até 2 meses nessa informação. Então, o que você está vendo agora, é uma carteira que eles investiram há 2 meses, ou às vezes 1 mês atrás, até 2 meses. Por que isso? Para um não copiar do outro, né? Porque esse é o segredo. Aonde que o cara investiu? Qual foi o ativo que ele comprou? Se foi debênture para 2020 ou foi debênture para 2030? Entendeu? Então, ele não precisa colocar isso. Ele tem que colocar. Uma hora vai aparecer isso. Mas não, né? Toda a documentação. Tem um site que mostra mais ou menos a carteira. Se vocês que são do comitê, eu estou aqui com o pessoal do comitê, né? Se vocês estão com o comitê de investimentos, quer ver, ó? Chama Mais Retorno. Não sei se vocês já usam esse Mais Retorno. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Ferramentas, rating de fundos. Então, olha só, essa ferramenta aqui é interessante para vocês, porque ele pega um fundo, eu vou pegar um fundo que a gente conhece bem aqui, por exemplo, o Fluxo, o Banco do Brasil, né? Olha lá, ele já... BB, olha lá, sim, esse é o Fluxo, né? BB Previdenciário Fluxo. Então, ele compara fundo, né? Compara fundo. Ele mostra os dados do fundo, o patrimônio, quanto que rendeu, tá vendo? Ó, em relação ao DI. Deixa eu apagar aqui esse negócio que está aparecendo. Ué, o que está aparecendo? Então, ó, aparece aqui as taxas, a rentabilidade histórica, tá vendo? Até março, ó. Já vem atualizadinho. Aí tem uma hora aqui que mostra aqui, ó, visualize todos os ativos deste fundo. Onde que o fundo investe, né? Você põe aqui cotas de fundos. Qual é a cota de fundo? Ele investe num outro fundo, ó, BB Top Renda Fixa. O Fluxo, na verdade, investe nesse fundo aqui, ó. BB Top Renda Fixa. Provavelmente esse fundo aqui você não consegue só aplicar. Esse fundo aplica no quê? Ó, como você tem que fazer a investigação. Ó, aqui nós já estamos fazendo aqui, né? Fevereiro de 2022. Onde que ele está aplicando? Depósito a prazo e outros títulos. Só que tipo de depósito? Depósito a prazo é CDB, né? Operações compromissadas, título público. Visualize todos os ativos. Olha lá, no que ele aplica? Título público federal. Qual é o título que ele compra? Tá mostrando certinho, ó. Aí tem os códigos dos títulos, né? É o código ISIN que chama esse código aqui. Então ele fala que título que é. Aí teria que investigar cada hora como dá trabalheira. Você saber onde que um fundo investe. Certo? Ó. Depósito a prazo. Que depósito a prazo? CDB do próprio Banco do Brasil. Ó. Né? Tem os valores que tinha. Né? Que título público? Aí teria que pegar isso daqui, colar. Aí você ia ver qual que é o fundo. Qual que é o título que ele está comprando. Né? Ó, aplicou 3,94 bilhões só naquele fundo. Então eles vão.
Então, esse mais retorno aqui é um... Deixa eu colocar aqui também, que é para vocês que mexem com investimentos, é interessante, entendeu? Aqui, ó. Isso é bom para vocês darem uma analisada. Estou com dúvida de um fundo, quero comparar um fundo com outro fundo, então você pode trabalhar dessa forma aí, certo? Vamos voltar lá para nossa historinha. Então, ó, regras internas, manter atualizados os dados do fundo, né, tal, e deixar isso daí à disposição do cliente. Contratar serviços de custódia ou certificados que sejam mantidos em custódia em entidades devidamente autorizadas. Isso é importante. Ó. O que eu vou tirar daqui é alguma... Porque não adianta você decorar. Você vai querer decorar? Não. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com qualquer serviço, você tem que ver se ele é autorizado a funcionar pelo Banco Central. Então, poxa, você dá o dinheiro para um fundo de investimento, ele vai dar num custodiante que não cuida, que não é autorizado a funcionar pelo Banco Central, né? Tomando todas as providências úteis e necessárias à defesa dos interesses de seus clientes. Transferir a carteira, essa daqui eu já vi cair bastante, tá? Por exemplo, vocês me dão dinheiro para eu investir. Aí eu pego o dinheiro de vocês e compro. Aí eu ganho uma rentabilidade a mais de não sei o que, de alguma coisa, eu pego para mim, ao invés de repassar para o fundo de investimento. Não pode. Todo ganho que é do seu dinheiro, mesmo que seja indireto, eu tenho que repassar para o fundo de investimento. Esse daqui, ó, transferir a carteira é o investimento, né, que você tem. Transferir a carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de administrador de carteira de valores mobiliários, observada a exceção prevista em norma específica de fundo. Tem fundo de investimento, que é o fundo imobiliário, que você não precisa passar tudo que você ganha. Você pode morder 5% ali do negócio. Mas o resumo aqui é o seguinte, se eu fosse vocês, eu colocaria um resuminho para cada negócio aqui, por exemplo, aqui, ó, colocaria um resuminho, né? Qual que é o resuminho? Só contratar custodiante que seja autorizado a funcionar. Não contratar, imagina, tem que funcionar aí que não é custodiante autorizado, né, pelo Banco Central. Outra coisa, se você ganhou alguma coisa usando o dinheiro do fundo, investindo, ganhou uma rentabilidade. Quer ver o negócio que tá? Vai comprar bastante título, o cara faz um desconto na taxa de corretagem. Ah, vou dar um desconto que você ia gastar 200, você está comprando 100 milhões, você ia gastar uns 30 mil aí em taxa de corretagem, eu vou fazer a 10. Aí sobrou 20, não sobrou? Esse 20 tem que ser repassado para o fundo. Aí o cara fala assim, ah, não, esse é meu. Não é seu, não. Se você tá mexendo, você já cobra a taxa de administração. Então você tem que repassar, se você tá, ele é 30 reais a mais que o fundo tá ganhando, 30 mil a mais que o fundo tá ganhando, entendeu? Então, repassar para o fundo, isso é importante. Outra questão, no caso de carteira administrada, estabelecer contratualmente as informações que serão prestadas aos clientes. Não, isso daqui não é importante, não. É a mesma coisa, né? Tudo é contratual. O que é importante daqui? Nada é tácito, nada é né, termo, é verbal. É tudo por contrato. Qualquer vinculação do administrador de carteira com o investidor é por contrato. Então é isso que a gente tem que ver. Às vezes a prova, você nunca viu uma questão, mas você vê as questões, nunca viu as questões, você vê lá. Assinale a alternativa errada sobre administrador de carteira de valores mobiliários em relação à sua ética. Os contratos podem ser, ou melhor, os vínculos de administração podem ser tanto contratuais como verbais, dependendo do... Não tem nada a ver, é tudo contratual. Dependendo do valor aplicado. Não é. Vocês mesmos, se vocês fizerem verbal, como que vocês vão depois justificar isso, gravar e pôr lá no CADPREV? Não dá, né? Então, certo? Opa, desculpa. Tudo contratual, certo? Essa daqui os alunos falaram que já caiu também, ó. Essa daqui é a 7, a 8.
Se eu, como gestor, ver que teve algum problema, estou vendo ali, ó, eu tenho 10 dias úteis para avisar a CVM. Se eu ver que está tendo algum problema ali na carteira, algum indício de lavagem de dinheiro, o dinheiro que, olha lá, informar a CVM sempre que verifique. Informar a CVM. Sempre que verifique no exercício de suas atribuições a ocorrência ou indícios de violação da legislação, que incumbe a CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 dias úteis. Então, eu sou gestor do fundo, vocês têm um pouquinho comigo, um pouquinho com o concorrente. Aí vocês me falam o negócio do concorrente que eu fico assim, é mesmo? Ele não marca mercado, não? Não, ele faz a contrata. E se eu, como cara da CVM, se eu estou habilitado à CVM, eu estou vendo essa maracutaia, eu tenho 10 dias úteis para dedar isso lá, tá? Então, essa daqui já... Quanto tempo você tem se um gestor da CVM vê algum problema? Qual é o tempo que ele tem? 10 dias. Certo? E outra coisa é o seguinte... No caso de administrador, pessoa jurídica, estabelecer política relacionada à negociação, no caso de administrador, pessoa jurídica, estabelecer política relacionada à negociação de valores imobiliários por parte de administradores, empregados, colaboradores, sócios controladores e pela própria empresa. O que é isso? Poxa, esse daqui cai pouco, tá? Eu acho que nem vale a pena, mas só para, né, não ficar no ar, já que eu coloquei ali, é o seguinte, eu sou da Caixa, eu sou um gestor. Eu tenho que criar política, porque de investir e criar políticas internas para a pessoa não. A pessoa que trabalha comigo como gestor não tem informação privilegiada. Hoje acontece muito isso. A corretora, se ela participa de um processo de abertura de capital de uma empresa, os funcionários dela não podem comprar ações daquela empresa, porque ele vai ter informação privilegiada. É a mesma coisa assim. Ah, você quer ser funcionário, quer ser secretário de obras aí da cidade, só que é o seguinte, você não vai poder comprar terreno para os próximos 10 anos aqui, viu? Por quê? Porque você é secretário de obras, né, cara? Pode ter conflito de interesse. Você sabe onde que vai ser fabricado, onde que vai ser construído um presídio, e você sabe onde que pode ser construído um shopping. Então você sabe onde que vai ter, onde que vai ser valorizado e onde que não vai ser valorizado aqui. Entendeu? Então, investimentos é a mesma coisa. Se eu sou um gestor de investimentos, eu não posso fazer com que o meu gerente que está lá, eu tenho que ter política assim, ó. Se eu como gestor estou comprando, porque imagina o seguinte, é o que já aconteceu. Lembra quando não, nem vou dar um outro exemplo. O Banco do Brasil, ele vai comprar 1 bilhão em ações da Vale. Isso chama insider trader, né? Que a gente fala. O CPA 20 pergunta sobre isso. Eu sou o gestor do Banco do Brasil e vou comprar 1 bilhão em ações da Vale. Filho, na hora que eu falar que eu vou comprar 1 bilhão, a própria ação da Vale já vai subir. Ok? Aí, um dia antes, você que está trabalhando comigo sabe disso daí e fala, pô, cara, tô sabendo que o Banco do Brasil amanhã vai comprar 1 bilhão em ações da Vale, eu vou comprar antes. Vou comprar aqui. Porque eu sei que ele vai comprar e quando ele compra, ele não compra de baseada não, ele compra de container. Então vou meter o pau agora. O Banco do Brasil, você sabe que quem trabalha na área de gestão não pode comprar ações, justamente por causa desse conflito de interesse. Ele está sabendo de informações privilegiadas do mercado, ok? Então é isso que está falando aí nesse nono, tá? Mas basicamente eu me preocupava mais com essas que eu grifei, né? Resumo aqui da ópera, né? Do artigo 18 aí da comissão. É aquele negócio que a gente já sabe, é agir com boa fé, com transparência, com diligência, não trair o cotista, né? Aquele negócio da confiança. Esse daqui eu acho que é um dos principais, ó, 3. Cumprir fielmente o regulamento do fundo. O que é para colocar no regulamento, coloca, certo? A questão da manter atualizado em perfeita ordem e à disposição do cliente aonde que o fundo está investindo. Ok? Sempre contratar serviços, por exemplo, de custódia, que sejam autorizados a funcionar, olha lá, entidade devidamente autorizada. Que nem vocês têm que contratar consultores devidamente habilitados.
Entendeu? Tem muito, eu vejo muito isso aqui em Minas, tá um negócio isso daí, em Minas também. Os caras estão dando consultoria financeira, cobrando 400, 500, 600 reais por mês, e o cara nem tem cadastro na CVM. Primeiro que você não pode contratar pessoa física, tem que ser pessoa jurídica. E essa empresa, pessoa jurídica que você contratar, ela tem que ser habilitada na CVM. Entendeu? Se der rolo isso daí, dá notificação para vocês, porque vocês estão contratando, né? Tô falando o seguinte, então, tem um instituto, o cara me cobra 300 reais por mês para dar consultoria. Aí eu falei, porque o piso é 1.500, o piso. Ah, mas 1.500 não dá. Aí os consultores cobram um valor mais barato, porque sabe do detalhe, né? Das diferenças de cada instituto, aí tem a taxa de administração, né, e tudo mais, então cobra mais barato, beleza. Mas quando chega a 300, 500, você fala, eita. Aí você vai ver o sujeito lá, o cara tem um CPA 10, CPA 20. Tem que ser habilitado. Primeiro, que não pode, quando o cara fala, contratei um consultor, tem que ser a empresa, tem que ser PJ, para começo de conversa. Nós vimos isso, né, lá na frente. Toda contratação do RPPS deve se recair em PJ, papapá. Então, essa história, primeira coisa. Segunda, devidamente habilitado. Ó a CVM entrando na jogada. Entendeu a parada? Então, tomem cuidado com essa questão. Vejam vocês aí, às vezes o Conselho Deliberativo não tem esse conhecimento. O comitê tem que perguntar. E aí, quem quer? Vale a pena? Ou nós estamos colocando uma raposa para cuidar do galinheiro? Ou às vezes não é nem a raposa, mas o cara não está habilitado, não conhece. Entendeu? Então, só tomar cuidado com isso. E fechamos essa parte, né, aqui, ó, de ética, que é bem tranquilo, vocês perceberam?